Salve galera, Guilherme Gomes aqui para começar a nossa primeira edição do podcast. Estou super feliz, super animado para a gente começar esse projeto em que a gente vai falar de gestão, de liderança, de negócios, de mercado, de desafios, talvez também de terapia, mas muita vida real, sem florear muito a pílula para que a gente possa de fato refletir sobre o que está acontecendo no mundo e sempre com o desafio de tentar explicar um pouquinho, porque ninguém está entendendo tudo o que está acontecendo, mas a gente explicar um pouquinho e a partir daí a gente construir estratégias, caminhos ou alternativas para que a gente tenha uma vida mais leve, um negócio que flua melhor, que a gente tenha pessoas mais engajadas, clientes mais felizes e o que mais surgir aqui no meio do caminho, sem muito compromisso com uma regra fixa ou rígida, mas deixar as ideias fluírem aqui, colocar um pouco das inquietações para fora também. E hoje, gente, vocês me conhecem, eu sou bem esperto, né? Eu peguei aqui no pulo do gato Roberta, Nossa. que é a mulher do meu marketing aqui, das minhas redes, que cuida de mim com todo carinho e atenção. Eu falei, não, não vou fazer o primeiro episódio sozinho, imagina, né? Iam pensar que eu não tenho amigos, que ninguém gosta de mim. Então eu trouxe a Roberta aqui para a gente poder fazer um bate-papo. Ela vai intermediar também. Então, Rô, vou te pedir para se apresentar para a galera aí. Bem-vinda, obrigado por aceitar esse susto que eu te dei. É uma aceitação mais ou menos, né, que me impuseram, mas estou aqui com muito carinho com ele. A gente pensou nesse projeto, né, iniciar essa comunicação com o Gui dessa forma para a gente conseguir aprofundar um pouco mais em tantos assuntos que envolvem gestão, liderança e que também envolvem a dificuldade das pessoas dentro das organizações. Eu que acompanho o Gui, né, gerencio a marca dele, o posicionamento dele. Eu vejo muito de perto com ele essa questão das dificuldades das pessoas de chegarem, de encontrarem as pessoas de fato e estarem juntas, né. Então, eu acho que aqui é um espaço onde a gente vai conseguir aprofundar melhor essas questões. E para a gente começar, eu queria que a gente começasse falando desse contexto atual que as organizações estão vivendo, das dificuldades que elas estão vivendo. Você que recebe isso muito de perto, né, Gui, queria que você explicasse para a gente um pouco mais desse contexto geral, de tudo que está acontecendo e de tanta dificuldade que os profissionais, líderes estão enfrentando dentro das empresas, das organizações. Perfeito. Acho que talvez aqui, Roberta, para a gente precisa dar um passo para trás e entender um pouco como é que a gente chegou nesse momento. Então, como é que a gente chegou nesse momento em que você vai para o mercado, você não acha mão de obra, que as pessoas estão aí emocionalmente abaladas ou super sensíveis, que a liderança muitas vezes não consegue trazer o time para o jogo, que a rotatividade está muito alta, que o processo seletivo se inverteu, então são os candidatos que estão fazendo as entrevistas agora e escolhendo para onde vão. Então acho que seria interessante a gente dar um passo atrás e aí entender um pouco melhor que nada aconteceu por acaso, né? Quando a gente olha aí num cenário histórico dos últimos anos, o que que a gente vai perceber? A gente vai perceber que esse caminho ele foi sendo desenhado ou construído de uma forma tão sutil que a gente de repente parou e falou: meu Deus, o mundo mudou e agora como é que eu vou lidar com isso? Então, assim, olhando do ponto de vista de mercado de um modo geral, o que que a gente tem? A gente tem uma realidade econômica de muita expansão no Brasil, então de um período em que era muito fácil empreender, porque existia muito dinheiro disponível, o Brasil em franca expansão, então talvez você é muito jovem, mas as pessoas talvez se lembrem da capa de uma revista, eu não vou me lembrar agora qual revista norte-americana, que era uma imagem do Cristo como um foguete. Ali 2009, 2010, se não me engano, talvez 2008, em que falava que o Brasil estava exatamente naquela onda e naquele movimento de que ia decolar. E aí a gente teve um boom do empreendedorismo, principalmente porque a geração Y, que são ali os nascidos entre 81 e 96, eles têm um perfil muito empreendedor. Então, enquanto ali os que vieram das gerações anteriores, Baby Boomer e X, olhavam para a carreira como algo que tinha que ser previsível, eles tinham que construir isso ao longo de um determinado tempo, e sucesso na carreira era aposentar na empresa que você começou como office boy, como estagiária, e ir galgando cadeiras, né? E aí pensa sempre que a gente vivia numa sociedade piramidal. Então, quanto mais alto eu chegava na empresa,
menor o número de pessoas que existiam ali dentro daquela pirâmide, maior sucesso eu tinha. Os, baby boomers muito por necessidade de desenvolvimento, a geração X muito eh, por ambição, por desejo de crescer, por busca de status, por ser percebido ali como alguém, valioso para o mundo. E aí quando a gente olha para a geração Y, eles vêm com uma pegada de buscar mais propósito, então, eu quero me conectar mais com o sentido do meu trabalho, ele tem que fazer sentido para mim, eu tenho que causar um impacto nas pessoas, que foi quando a gente começou a falar de diversidade e inclusão dentro das empresas, que foi quando a gente começou a falar, de colaboração, cocriação, porque as gerações anteriores era o eu e o meu, né, então esse movimento muito pessoal. E aí a geração Y trouxe esse processo do construir juntos, né, acho que os Y que criaram o conceito de cocriação, né, então eu crio, você também cria, mas quando a gente junta isso vira uma cocriação, então a gente está construindo algo coletivo. E aí, eles foram para o mercado, foram empreender, muitas pessoas aí, geração X ou baby boomer, saindo do mundo corporativo, pegando aquela grana da vida inteira, da família e empreendendo também. A gente tem não, por acaso, o boom das franquias no Brasil, né, um crescimento aceleradíssimo das franquias no Brasil, como um exemplo desse movimento. E aí a gente tinha esse mercado altamente aquecido, mais uma mão de obra que estava chegando no mercado, que também estava em busca de oportunidades. Então a gente teve boom das pós-graduações, MBAs e etc e tal. Todo mundo estudava, né? Chegou um momento que, o ensino superior estava virando o novo ensino médio, né? O novo, segundo grau. Por quê? Porque as pessoas estavam entendendo que tinham que ter uma faculdade, fazer todo esse movimento. Então eu tô trazendo um pouco de contexto de, sociedade para a gente entender como que isso interferiu nas empresas. A gente veio nesse fluxo, foi um fluxo importante. No meio desse caminho, de uma forma não discreta ou talvez discreta, as redes sociais surgiram, então a gente teve ali começo com o Orkut e um movimento, só que a partir do ano 2000, a partir de 97, perdão, a gente teve o nascimento da geração Z, né, a famigerada geração Z, e eles foram já crescendo nesse cenário de mundo digitalizado, né, eles são a primeira geração digital que a gente teve no planeta, porque até então tudo que a gente falar antes da geração Z, a gente está falando de analógicos, então se você, assim como eu, não é da geração Z, sim, nós somos do milênio passado, a gente vai ter que viver com isso. Né, por mais duro que seja, não é nem do século passado, do milênio passado. Aí pesa. É o Exatamente, é outra história. E aí a gente tem essa chegada e eles cresceram nesse mundo, então de maior conexão e tudo mais. O mercado muito aquecido e obviamente que eu não vou entrar em questões políticas aqui, mas a gente tinha muito dinheiro circulando e a gente chegou em determinado momento que simplesmente a economia deu uma virada. Quando a economia deu uma virada, a gente também tinha dentro desse cenário, um nível altíssimo de competitividade, porque o mercado abriu, várias empresas começaram a fazer a mesma coisa, o nível de competitividade aumentou. Redes sociais fizeram o quê? Com que os consumidores se tornassem cada vez mais conscientes e mais exigentes, porque aí se a gente for para o cenário da venda, a gente vai ver que a jornada do cliente mudou nesse período. Então talvez você tenha uma memória aí de sair com a sua família para ir comprar um, sei lá, um micro-ondas, uma televisão, o vendedor há 15 anos atrás, ele tinha que te explicar o que a televisão fazia. Uhum. E aí quando a gente chega ali 2015 pra frente, todo mundo ia no Google primeiro, via todos os reviews que aquele produto tinha, via vídeo no YouTube com tutorial de tudo e chegava na loja já dando aula sobre o produto. E aí essa coisa o acesso muito fácil à internet trouxe, fez o quê? Fez com que a gente tivesse, um perfil de consumidor mais exigente. Quando eu tenho um consumidor mais exigente, o que que a empresa tem que fazer para se manter no mercado? Ela precisa melhorar também. Eita. Então, toda vez que a gente vê um movimento de crise, que você vê, essa empresa saiu do mercado, essa empresa foi comprada pela outra. Qual que é o movimento do mercado? É um movimento de acomodação natural.
Por quê? Porque para seguir dando respostas, e eu ainda tô lá na década de 2010, que é, para eu dar resposta para aquele mercado que vinha mudando, eu também precisava imprimir um certo ritmo. Quanto mais informação eu tenho circulando no planeta, maior a necessidade que eu tenho de responder à altura em todos os sentidos, não só de exigência, mas também em termos de ritmo e velocidade. O que que aconteceu? Os anos foram passando e a gente foi chegando ali no final da década de 2010 e todo mundo nessa esperança de a economia vai melhorar, 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 e de repente a gente tem uma pandemia no meio do caminho que faz o quê? Com que todos os negócios se digitalizem de uma maneira absurda, ninguém conseguiu provar ainda, né, eu brinco sempre, você que me conhece muito sabe, né, eu sempre brinco assim que, tem um monte de gente que tem teoria, mas se não tem ali, pesquisa e dado, eu prefiro não trazer os números, porque teve gente que falou: "Ah, o mundo acelerou 5 anos em um", não, o mundo acelerou 20 anos em um, a gente não sabe, talvez a gente só vá descobrir isso em 2040. Sim. Quando a gente conseguir de fato medir todas as sequelas, né, todos os traumas e também todos os ganhos que a pandemia deixou para o mundo como um todo. E aí a gente tem esse momento que é um movimento de virada. Uhum. Aí a gente começa a olhar para o mercado, o que que aconteceu? Com a pandemia, eu me lembro muito que eu dava mentoria já online naquela época, antes da pandemia começar, e aí uma facilitadora nossa, uma parceira nossa falou assim: "Se hoje você está vivendo uma pandemia sem inteligência emocional, você está lutando uma guerra sem armas". Por quê? Porque se você não tem recurso interno, e aqui tem tudo a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco de gestão e liderança. Se você não tem recurso interno, como é que você está respondendo a essa demanda sem fim que chega para você todo dia? Chega no seu WhatsApp, chega na porta da sua sala, é o cliente que está ali no balcão da empresa querendo comprar, é aquele que fez uma reclamação no Reclame Aqui na internet de algo que você deixou de entregar, mas que alguém do seu time prometeu. Como é que você está lidando emocionalmente com essas questões e dando conta de minimamente responder a todas elas que estão chegando. E aí o Só que um adendo hum, aqui. Aqui é importante a gente trazer a diferença de inteligência emocional para o controle emocional, né. uhum, Que é a forma como e você tem muito mais propriedade para trazer sobre isso, é a forma como você lida com as suas emoções e não controlá-las, né. Acho que é interessante você explicar um pouquinho sobre isso. legal, bem lembrado, Roberto. Assim, uma coisa que a gente fala muito é porque a gente toda vez que eu falar "a gente", eu tô falando, dos millennials para trás, né, então gerações, baby boomer X e Y, qual que é o nosso olhar? O nosso olhar é que existe certo e errado. Então a gente vivia numa sociedade em que ou você estava certo ou você estava errado e a gente esquecia que existiam pontos infinitos entre o certo e o errado, né. Eh e é engraçado porque hoje fazendo treinamento, facilitação, workshop, seja o que for, as pessoas viram pra mim e falam assim: "Eu vou te contar uma coisa que eu fiz, mas eu não sei se tá certo ou errado". A minha pergunta é sempre assim: "Funcionou?". Porque Perfeito. se funcionou, Exa na minha mente tá certo, e se não funcionou, na minha mente não é nem que tá errado, é que precisa fazer de outro jeito, sim. né. E aí o que que acontece? Então quando a gente vai pra inteligência emocional, a gente olha muito sobre essa perspectiva: "Ah, tá certo ou tá errado". E o que que a gente entende sobre inteligência emocional? A gente entende que a inteligência emocional é alguém chegar, te dar um tapa na cara e você ficar ali em paz, sereno, Não vai né. acontecer. Não vai acontecer. Primeiro porque a gente precisa entender, né, você sabe que eu gosto muito de conceituar. Então assim, a emoção ela vem, se alguém te dá uma bofetada, você pode ficar indignado, indignada, revoltada, bravíssimo, quase soltei uma palavrão, bravíssimo, né, você pode ficar chateado, assustado, enfurecido. Tem milhares de emoções que podem tomar conta de você se alguém fizer isso com você. Claro. E isso você não controla. Talvez, né, quem tem mais aí de falar só com os maiores de idade, quem tem mais de 18 anos, talvez já tenha se apaixonado por alguém que não deveria inclusive, né, que nem foi tão legal, você falou: "Mas eu não queria gostar dessa pessoa", e aconteceu, Hum, é a vida, né. Então o sentimento a gente não escolhe, ele acontece. sim. A grande questão, toda vez que a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando do ponto de vista de gestão emocional, que é o que eu faço com o que a vida me apresenta. O que que eu faço com aquilo que eu não posso controlar?
Então, eu escolho reclamar, por exemplo, né, um comportamento muito comum. Eu falo que o brasileiro gosta tanto de reclamar, que reclama até do cliente que paga, né, o salário, o negócio, enfim. "Ah, meu cliente é chato, meu cliente é isso, meu cliente é aquilo". E aí, se a gente tá reclamando do cliente, imagina o que que a gente não vai reclamar, né? Chega na roda dos amigos e começa a reclamar da parceira, do parceiro, né? E você fala: "Bom, mas você E tem vive com essa gente pessoa por que quê?". parece que virou cultura, né, É. de reclamar. Às vezes você nem quer reclamar, mas entra num bate-papo e a pessoa já tá reclamando, né, naturalmente. Exatamente, exatamente. É assustador, assim, porque é um movimento interno que só te joga pro buraco, né. Porque quando eu tô reclamando, eu tô dizendo que o outro é o problema. Quando o outro é o problema, eu não tenho espaço pra ação. Se eu não tenho espaço pra ação, a tendência é que eu continue daquele jeito, porque ninguém muda porque a gente quer, né. Na verdade, eu tenho falado muito para as pessoas, Roberta, assim, o mundo não tá nem aí pra você. E ele não vai ficar afim de você, porque você não é a pessoa mais importante do mundo, né. A gente é um em mais de 8 bilhões de seres humanos no planeta. Não é possível que tá todo mundo preocupado com a cor da blusa que eu tô vestindo, sabe, com o meu corte de cabelo. E muitas vezes a gente cai nessa, eu brinco que até é juvenil, assim, né, essa ilusão juvenil de que tá todo mundo: "Ai, tá todo mundo vendo e tal. Ai, eu não vou falar porque as pessoas não vão gostar". Espera lá, qual é o nível de alinhamento interno que você tem? E aí, só pra fechar, e eu vou te pedir muito apoio, porque assim, você me conhece, eu sou o ser humano que abre mais loopings e pop-ups no meio do caminho, me ajuda a voltar. Aham. Então, pra fechar essa coisa de inteligência emocional, que é o quê? É a gestão emocional. Tá, eu tô sentindo raiva. O que que eu vou fazer com essa raiva? Então talvez eu precise dar uma volta no quarteirão, tomar um gole de água, respirar, esperar passar uma noite, para eu chamar essa pessoa e falar: "Olha, o que você fez comigo ontem não foi legal. Eu me senti ofendido, me senti agredido, me senti maltratado e eu não quero que você faça isso de novo comigo". Perfeito. Por quê? Porque, na verdade, a história da dualidade que a gente estava falando, as pessoas entendem que, assim, ou eu controlo a minha emoção, que é sufocar e colocá-la numa caixa. Eu me lembro porque eu comecei a fazer terapia com 16 anos de idade. Meu primeiro terapeuta virou pra mim e falou assim, ele falou: "Guilherme, os problemas que a gente não resolve na vida, eles são como uma caixa que você pega, coloca o problema dentro e fecha, e coloca no canto do seu quarto". Qual é a grande questão? Quanto mais o tempo passa e menos você olha para isso, mais você vai olhar para o seu quarto e vai ver que ele está sendo todo tomado por caixas. E talvez chegue um momento que não entre luz no seu quarto, porque as caixas já tamparam a janela. Talvez você não veja a saída, porque as caixas já tamparam a porta. Então é importante a gente sentar e olhar para os problemas que acontecem exatamente para que a gente não permita que eles se acumulem. Porque toda vez que a gente vai dar um feedback para um colaborador, por exemplo, ou ter uma discussão com um amigo, com alguém da família, se você tem muitas questões não resolvidas, a tendência é que aquela seja a pior conversa da vida. Porque é Porque tudo. você foi controlando, 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 e aí chega uma hora que isso vira uma panela de pressão e explode. Ah, E por que que as pessoas estão, né, à beira de um ataque de nervos em 2025? Porque a gente acreditou durante muito tempo que esse controle emocional funcionaria. A gestão emocional primeira coisa, é a gente conseguir parar e perceber o que a gente está sentindo. Então, espera aí, que é isso? E aí eu preciso aprender a dar nome. Isso é raiva? Isso é angústia? Isso é decepção? Isso é frustração? Isso é ódio mesmo? Não sei. Então eu preciso entender o que que eu estou sentindo. E num mundo em que está todo mundo ouvindo o áudio no 2, na velocidade 2, quem é que vai parar para poder refletir sobre o que está sentindo? E aí a gente começou nesse movimento que reverbera muito nas empresas e felizmente hoje a gente já olha para questões como assédio moral dentro das empresas, para que a gente comece a perceber que existem alguns comportamentos que eles são terríveis para os relacionamentos interpessoais, né, que ele gera marcas nas pessoas e você me conhece, sabe que eu não sou um abraçador de árvores, nada contra, mas assim, eu não sou uma pessoa que fica pintando o mundo cor-de-rosa. A gente vai ter desafio mesmo, mas como é que a gente vai chamar as pessoas para o jogo? Então, a gestão emocional é: "Tá, eu tô sentindo isso agora, então, cheguei aqui pra gente gravar, imagina que eu tivesse chegado agitado. uhum. Talvez eu precisasse dizer aqui pra todo mundo que tá, apoiando a gente nessa estrutura, assim: 'Gente, eu preciso de 10 minutos',
para respirar aqui, tomar uma água, até que eu dê conta de começar com qualidade de presença. Por quê? Porque se eu não consigo fazer isso, eu estou desconectado o tempo inteiro. Então a gestão emocional, né, que vem desse conceito da inteligência emocional, e é importante a gente entender que assim, o Goleman que cunhou esse termo, ele trouxe a inteligência emocional e ele trouxe a inteligência relacional. Então, quando eu estou falando de inteligência emocional, estou falando da minha relação comigo mesmo. Então, eu estou falando sobre autoconhecimento, que tanto que eu sei a meu respeito, e autogestão. Se eu for falar sobre a minha relação com os outros, eu vou falar de inteligência relacional, que vai estar relacionada à empatia e a como é que eu lido, né, a gestão ali dos relacionamentos, que é outra conversa. Então aqui o tempo inteiro, por quê, Roberta? Assim, ó, todo dia quando eu levanto, a luta que eu tenho é comigo mesmo. A treta, ela acontece aqui, ela não acontece aqui. Por quê? Porque se eu me conheço, eu tenho clareza de quem eu sou, eu tenho clareza do que eu quero para minha vida, eu tenho clareza do que eu estou construindo, as pessoas só vão chegar até onde eu permitir chegar. Por quê? Porque eu não preciso da sua aprovação para encher meu copo. Eu não preciso da sua validação para isso. E isso não tem nada a ver, porque, de novo, eu sempre fico preocupado quando a gente está construindo esse tipo de conteúdo, das pessoas entenderem que, então eu tenho que ser arrogante. Não. Não, mas perceber quem você vai passar por um lugar de autovalorização e também de humildade, de entender: "Eu não sou perfeito, não você", porque isso também foi uma ilusão que foi criada no século passado, mas eu sou uma pessoa que eu caminhei para chegar até aqui um tanto. Então, se eu não valorizar a minha estrada, meus perrengues, que ninguém nunca vai saber. A gente podia ficar aqui gravando podcast para o resto da minha vida e eu nunca ia conseguir contar para as pessoas todas as coisas que aconteceram para eu ser quem eu sou hoje. Então, a grande questão quando a gente fala sobre autoconhecimento é: o que que eu sou muito bom? O que que eu não sou bom? Quais são os desafios que eu tenho? Quais são as minhas dificuldades? Quais são meus pontos fortes, né? O que que é uma característica minha? E aí eu acho que a geração Z já nos irrita um pouco porque eles estão em busca de um lugar de maior autenticidade. E eles encontraram a felicidade, né, Gui? Eles descobriram pelo menos que é mais importante ser feliz do que ser rico. Tá. E que quando a gente faz um negócio com prazer, hoje de manhã eu estava fazendo um projeto, e aí, a contratante da empresa me mandou uma mensagem, ela falou: "E aí, como foi?". Aí eu respondi: "Eu sou suspeito, porque eu sempre sinto que eu tô na Disney". Aí ela virou pra mim e falou assim: "Dá pra ver no jeito que você se expressa o seu flow". Que é isso, como é que eu tô entregando aquilo que eu me propus, né? Como é que eu tô servindo as pessoas? Como é que eu tô apoiando outras pessoas com o dom que eu tenho? Que pode ser fazer limpeza, que pode ser cozinhar, sabe, que pode ser cuidar do cabelo das pessoas. Não importa, mas assim, como é que eu entrego isso com não é com o meu corpo, é com a minha alma, né, o meu corpo inteiro reverbera aquilo ali, porque propósito é visceral, então a gente sente no corpo. E o que eu acho que a galera da geração Z, eh, tá buscando, eu não sei se eles encontraram ainda, sabe, Roberta, Entendi. essa coisa do pote de ouro no final do arco-íris vai ser para sempre um desafio. Mas que eu acho que eles estão num caminho é de dizer assim: "Olha, se esse ambiente não for legal para mim, eu não vou ficar". E aí, de novo, vamos pra dualidade, né, que é, o ambiente legal para essas pessoas não é um ambiente que tem uma mesa de pimbolim, um videogame e uma Veja. é. E um freezer cheio de cerveja gelada. É bonito para o LinkedIn, sabe, é instagramável ter esse lugar, mas não é isso que essa galera tá, se preocupando. Quando a gente fala assim: "Ah, as pessoas estão indo de pijama trabalhar", tá, é legal se a empresa, pode, ela ter um dress code mais relax ali, mais à vontade para as pessoas, mas para mim o recado da pessoa que tá indo de pijama para o trabalho é muito mais assim: "Eu não tô nem aí para o que você pensa, e eu levantei meio em cima da hora e vim aqui entregar o que eu preciso", do que desleixo.
Só que a gente que entendeu que para ser respeitado você tem que estar engravatado, que se você tiver de terno, você é tratado como doutor ou doutora, ao invés, né, de quem você é e todo mundo ser tratado com respeito, como a gente vem desse mundo piramidal, né, é muito difícil a gente olhar para esse mundo em rede e entender isso. O que eles estão querendo dizer para as pessoas nas organizações, e aí existe um termo que é job hoppers, que são os puladores, saltadores de emprego, né, porque como o tempo que eles ficam nas empresas é muito pequeno comparado com o que a gente tem de referência, foi criado esse termo aí, um estudo todo para comprovar isso. Mas eu sempre digo que assim, por que eles estão ficando pouco tempo? Porque as empresas são ineficientes, e aí, quando eu digo as empresas, principalmente as lideranças, porque a gente pede demissão do líder antes de pedir demissão da empresa em si, as empresas e os líderes têm sido incapazes de tornar esse lugar um lugar não hostil. Um lugar em que a pessoa tem clareza do que é esperado, que ela sente que ela é importante, que ela tem responsabilidade, que ela sabe qual é o papel dela, o que ela tem que entregar, que ela tem autonomia e que ela sente que ela melhora todo dia. Então, quando alguém começa a trabalhar comigo, eu sempre digo, né, na entrevista ali, no alinhamento da contratação, eu falo para a pessoa assim: eh, eu não tô aqui para te prometer que essa empresa vai ser o melhor lugar do mundo para você trabalhar, mas como sua liderança, o meu compromisso é de que você melhore todos os dias. Então você tem o meu compromisso de que eu vou te apoiar a ser um profissional, uma pessoa melhor todos os dias. E pode ser que para isso, em algum momento, a gente precise ter uma conversa difícil. O pessoal foge disso, né, Gui? E eu deixo isso claro e quando, porque invariavelmente a conversa difícil chega, Roberta, eu viro para a pessoa e falo assim: "Lembra que na sua contratação eu te falei que meu papel era te desenvolver?" Ou eu pergunto para a pessoa: "Você lembra qual é o meu papel aqui?" E aí ela traz isso, eu falo: "Pois é, e você lembra que eu te falei que talvez em alguns momentos a gente tivesse conversas difíceis?" A pessoa fala já de olho arregalado, né, lembro. Eu falo: "Pois é, hoje é um dia desses, mas eu sei que você é adulto e maduro o suficiente para saber lidar com o que eu vou te dizer. Eu quero deixar claro que o que eu vou trazer aqui é profissional, não estou falando da sua pessoa e não tenho intenção de te ofender, mas eu quero pontuar algumas coisas para que no final dessa conversa a gente crie um caminho juntos, para que a gente melhore e se desenvolva." Então, sabe, assim, quando o que essa galera tá querendo é esse movimento, que é um movimento de alinhamento. Por quê? Porque a gente chega para fazer programa de capacitação nos nossos clientes, a primeira pergunta que a gente faz para a liderança é: "Você tem clareza total do da expectativa do seu líder ou da sua empresa, ou da empresa com relação à sua entrega?" E mais de 90% diz que não. Agora, se quem está sentado na cadeira da liderança não tem clareza de o que que é esperado dela, imagina o colaborador. Perdido. E adoecido, né. Por quê? Porque se eu não sei o que esperam de mim, eu viro meio que o gato correndo atrás do rabo. E às vezes esse movimento da falta da clareza faz até com que as pessoas trabalhem mais. Não necessariamente melhor, porque é difícil você ter produtividade se você não tiver clareza de propósito, para que que você tá ali. Mas, eu começo a trabalhar mais, né. Você tocou num ponto interessante, Gui, trazendo a questão de produtividade, principalmente para geração Z. A gente escuta, né, em todo movimento que eu tô com você, não é raro escutar que é uma geração preguiçosa, que é uma geração que não entrega. Como que a gente lida com isso? Isso é verdade ou isso é um movimento de dificuldade mesmo dessas lideranças, né, porque tem muitas lideranças que não foram preparadas para estar nesse papel. Tem muita gente que acha que é algo óbvio, né, eu subi de cargo e automaticamente hoje eu vou saber liderar, vou saber gerir pessoas e não é assim que funciona, né. Definitivamente não. A grande questão para mim é que, assim, eh, eu brinco muito com as pessoas de que eu venho de um tempo, e eu odeio essa expressão, né, mas eu dato de um tempo em que, a gente mandava e a pessoa obedecia. E talvez você que está escutando esse podcast ou assistindo esse podcast agora, talvez tenha brotado uma lágrima aí, tá tudo bem pausar e ir lá enxugar essa lágrima que brotou, porque você lembrou desse tempo. Acolhe. Acolhe, recebe, ele faz parte de quem você é, ele faz parte da história, ele não vai voltar mais. Por quê?
Porque olha só, aí vamos voltar, assim, né, a gente está construindo todo um contexto histórico aqui, por que que eu tô, tentando aqui junto contigo construir desse jeito? Para que faça sentido para as pessoas entenderem como é que a gente vai fazer essa gestão de mudança, primeiro interna, pessoal e depois nas organizações. A escola que a gente conhece, né, então essa escola que a gente usou uniforme, andou em fila, cantou o hino, às vezes rezou antes de ir pra aula, chegava na sala de aula, as carteiras todas viradas para frente, o professor você não, mas meu professor ficava num palco, assim, né, numa sala de aula até Eu não sou tão novinha assim. então assim, aquele lugar em que o professor era a autoridade máxima, que você não podia questionar, ele é um modelo educacional que foi construído para atender a demanda das indústrias na Revolução Industrial. Então, o Chaplin tem um filme, Tempos Modernos, em que ele tá ali, né, fazendo uma baita crítica aos apertadores de parafuso, que são os operários de um modo geral, na verdade as fábricas, né, as organizações. Mas, desse modelo do que eu fui treinado para pensar desse jeito, eu fui treinado para fazer desse jeito. E se você respondesse na prova algo que não fosse exatamente o que o professor queria, estava errado. Então não tinha como, a gente ter, eh, Entendi. espaço para autonomia. Autonomia, Roberta, Não sei. autonomia em 90 ninguém nem sabia o que era isso. Então esse é um negócio muito, muito, muito doido. Por quê? Nós não fomos treinados para refletir criticamente sobre as coisas que acontecem. É um modelo educacional, né, você sabe que eu tô no mundo da educação desde os 17 anos, então assim, é um modelo educacional que não foi feito para dar liberdade, para dar espaço para as pessoas se desenvolverem, a ideia não era essa, era conteudista. Então, de novo, né, essa conversa é com quem está ouvindo ou quem está assistindo, se você fez prova numa, folha que tinha cheiro de álcool que veio do mimeógrafo, se você fez pesquisa na Barça, para poder encontrar ali as respostas, escrever o seu trabalho no papel ao maço, você, né, tá cheirando naftalina essa conversa, mas você tem muita dificuldade de lidar com alguém que vai ser liderado por você, que você fala um negócio, a pessoa já olhou no Google ou no YouTube o que aconteceu. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo anteontem. Hã. Eu estava em Belo Horizonte para poder entregar um projeto para um cliente. E aí eu recebi uma pessoa que fez mentoria comigo há alguns anos, me mandou um vídeo espetacular falando sobre uma estratégia que o McDonald's no Japão fez porque, não, vou fazer o seguinte, vou contar a história e depois eu volto no vídeo, porque o vídeo é muito legal para essa conversa na geração Z. Segura. Fica aí, gente. E aí, eu falei: "Cara, eu tenho que colocar esse vídeo nesse projeto de hoje", porque um dos meus maiores medos na vida é esquecer as coisas que eu aprendo. Eu Muito eu morro de medo, tem gente que vira e fala assim: "Não é possível, mas você cita todos os autores, você lembra de todos os livros, todos os filmes", é porque assim, se eu vi o filme ontem e eu achei um negócio muito legal, eu vou chegar pra alguém, qualquer pessoa da minha vida e vou falar assim: "Eu vi esse filme e eu vou contar a história uma vez, pra que ela fique gravada", eu não tô contando pra pessoa, eu tô contando pra mim, é uma estratégia pessoal. Aham. Aí, o que que aconteceu? Eu peguei e liguei para uma colaboradora nossa, a gente tem uma colaboradora geração Z, 19 anos, e eu liguei para ela e falei assim, falei: "Olha só, tudo bem, tudo bem". Mentira, primeiro eu liguei para uma pessoa da geração Y e falei assim: "Você sabe como baixa um filme do Instagram?". Eu devia ter ligado para você, mas não queria te incomodar. Aí, essa pessoa da geração Y falou assim: "Ah, eu não sei, mas joga no Google, né, e Aham. tal". Tá bom. Só que eu estava no carro, aí eu falei no trânsito, eu falei: "Não, já sei". Aí liguei na empresa, pedi pra falar com essa colaboradora e virei pra ela e falei: "Aqui, você já baixou um vídeo do Instagram?". Ela falou: "Não, nunca". Falei: "Pois é, a gente tem um desafio então, porque eu tenho 20 a 30 minutos de trânsito e esse é o tempo que você tem pra baixar esse vídeo que eu tô te encaminhando o link agora. Eu não faço a menor ideia de como faz". Ela falou: "Eu vou fazer o melhor que eu posso". Eu falei: "Ele talvez não seja o suficiente, eu preciso que você faça o impossível, mas que em 20, 30 minutos esse vídeo esteja, porque ele vai ser muito legal hoje". Você me conhece, né, meu nível de adrenalina é um negócio doido. Gente, não tomo nada, tá, isso aqui é natural.
Aí Até mesmo só banho gelado que eu tomo. toma um banho gelado 4h30 da manhã, talvez seja isso. Aí, em 1 minuto e meio, o vídeo estava no meu Slack, baixado. Caramba. E aí as pessoas viram e falam assim: "Ah, mas a geração Z não é engajada e tudo mais". Eles gostam de desafio, precisa ser rápido. E aí você não pode, por quê? Porque toda vez eu vejo muito isso, né, a galera lá da sociedade piramidal conversando com a geração Z, o que que eles fazem? Eles falam assim: "Então, tem esse vídeo, eu vou te mandar, primeiro você joga no Google, se você não achar, entra no YouTube e procura". E eles ficam tentando resolver o problema. Entendi. E aí, a pessoa olha e fala: "Mas que saco". Aí ela já não vê valor. Então quando eu falei pra ela assim, eu falei: "Porque esse vídeo vai fazer toda a diferença nesse projeto de hoje, porque é muito legal". Aí eu falei pra ela: "Assiste que você vai gostar e tal". E ela ficou super animada e ela entendeu o propósito daquilo que ela estava fazendo, e ela entendeu o senso de urgência que eu tinha também. E aí ela me mandou e eu virei pra ela e quando ela me mandou, quando chegou eu tomei um susto, estava parado no sinal, o celular acendeu assim, eu dei uma olhada, eu tomei um susto, eu falei: "Meu Já? Deus, já?". Pensei: "Ninja, ninja". Aí eu só mandei pra ela, assim, no Slack, eu mandei brilhou e 2 emojis, Aham. um batendo palminha e o outro de olhinho de estrela. Ela me respondeu com 3 emojis, depois eu fiquei sabendo ó, tem 1 mês que tá com a gente, depois eu fiquei sabendo que ela estava saltitante na empresa, assim, por quê? Feedback imediato. Sim. Então assim, o jogo mudou. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é tá muito difícil a gente atualizar o nosso drive, fazer o update, sabe, no nosso software de liderança hoje. Porque se a gente não fizer esse update e entender que eu vou ter que fazer diferente, e não é fazer diferente, Roberta, porque a gente vai gostar, não é fazer diferente porque é legal mudar, é fazer diferente por uma questão de sobrevivência, sabe? Numa conversa assim, de adulto para adulto, de empresário para empresário, de liderança para liderança, gente, é isso. Você vai mudar porque você precisa continuar relevante no cenário em que você atua. Se você não quer continuar relevante, continua do jeito que você tá tudo certo, e talvez em 1, 2 anos você já esteja fora do mercado, porque não vai mais esperar 5, 10 anos para quebrar. Exato. O jogo é muito, muito veloz. E a grande loucura é, a gente tem que entender que a velocidade só vai acelerar. Como que faz com isso, Gui? Inclusive, esses dias pra trás eu te ouvi falando sobre a questão da validade do nosso conhecimento, né, que isso tem sido, se tornado obsoleto muito muito rápido, né, de uma maneira muito veloz. E como que você se comporta diante desse mercado? E você já trouxe, assim, uma prévia que ficar parado do jeito que tá não tem como, né, tem que se manter em movimento, porque senão a chance, né, de se tornar obsoleta é muito grande. Só que aí a gente já entra num paralelo, que foi o que você me trouxe hoje mais cedo, e é a questão do brasileiro não ter no seu DNA a questão do desenvolvimento, né. Então a gente entra em dois polos complicados, mas que continuar do jeito que tá não tem como, né. Não. Vamos lá. Quantos livros em média um brasileiro comum lê por ano? 2,5, né. Quando você fala para alguém assim: "O livro é bom", a primeira coisa que a pessoa olha é a grossura do livro. Então assim, já existe um desestímulo ao desenvolvimento aí, porque o cérebro busca recompensa imediata, a lou Evolutivo, né, Gui. loucuras da geração Z, né, o cérebro busca recompensa imediata numa geração que aprendeu "eu te amo ou te odeio" com um clique na tela. Então, a vida é muito ágil. Então o que que acontece? Eh, o jogo, quando eu falei assim: "O jogo acontece aqui na nossa cabeça", por quê? Porque a gente tem que criar estratégia para fazer funcionar. Uhum. Então, se eu ler 3 páginas por dia, em 3 meses eu li um livro de 270 páginas, ou em 2 meses eu li um livro normal, 180 páginas, em 2 meses. Se eu ler 3 páginas por dia, em 1 ano eu leio mais que o dobro da média do brasileiro comum, o que Perfeito. já é ótimo, Fora da curva. né. Se eu aumentar esse número para 5 eh, páginas por dia, eu leio 12 livros no ano de 150 páginas.
Então, o negócio é muito insano, né. Eu que viajo muito, assim, é um livro por voo, né, ida e volta, assim, é um livro. Por quê? Porque se você mergulha ali, você não entra olhando para o objetivo, você curte a jornada, né. Sim. Então se você aproveita a jornada, as coisas ficam mais leves. Então tem essa questão, assim, que a gente não muitas vezes não olha quando a gente fala de autodesenvolvimento. Então o que que a gente precisa entender? Lá em 2015, Roberta, 2018, se você aprendesse uma nova competência, ela seria, válida para você por 10 a 15 anos ali. Você ia usar aquela habilidade, aquela competência por 10 a 15 anos com toda certeza. Uhum. Hoje, esse horizonte ele diminuiu para entre 3 e 5 anos. Então quando você aprende uma competência nova, ela pode ser útil para você até no máximo 5 anos depois ela já não te serve mais. E a Então projeção só piora, né, Gui? só piora, porque assim, olha que loucura, né, a gente tá falando, as pessoas estão com dificuldade de se adaptar. Agora quando eu vejo que a pessoa tá com dificuldade de se adaptar, eu falo assim: "Mas aqui, senhor, senhora, isso é tão 2020". Adaptabilidade é uma competência que as empresas estavam buscando lá em 2019, 2020. Em 2021, o Fórum Econômico Mundial disse que a adaptabilidade era o concurso, sem adaptabilidade você está fora do mercado. Então, quando eu estou reclamando das coisas que estão acontecendo, eu estou criticando, eu estou dizendo: "Olha, isso não vai funcionar, aqui não dá, essa geração isso, economia aquilo", eu estou na queixa de não me adaptar. Talvez por ser o sétimo filho, por ter morado em não sei quantos estados no país a vida inteira, um dia eu estava refletindo, eu falei: "De onde vem essa adaptabilidade?", sabe. E eu fiquei pensando, talvez o que eu reclamei durante a minha infância e adolescência dos meus pais: "Ah, a gente tá mudando pra lá, pra cá, mudando pra lá, pra cá", hoje é uma grande, arma, um grande recurso que eu tenho pra poder lidar com essas coisas todas. Porque eu não fico chorando em cima do leite derramado, tem que fazer, gente, vamos fazer. Perfeito. Então, vamos gravar o podcast? Vamos gravar o podcast, tá tudo bem. Uhum. O que que eu não tenho? Eu cheguei aqui, o nosso primeiro, se né, Deus quiser, se tudo der certo de muito, mas, a gente veio gravar, eu não tenho a esperança de que ele fique perfeito. E isso é tão reconfortante. É libertador, né. É Muito. libertador, que é fazer as pazes com a gente mesmo. Por quê? Porque sociedade piramidal. Tá tudo dentro É, do tema. tá tudo dentro do tema, né, só pra gente não viajar, que é, se você ouviu seu pai ou sua mãe dizerem quando você tirava uma nota boa: "Não fez mais que a sua obrigação", meu amigo, minha amiga, você tem um problema com o erro seríssimo, que você pode até não se dar conta não, tá tudo bem errar, mas foi implantado dentro de você, da sua memória, que errar não é legal. Por quê? Porque a sua obrigação é acertar o tempo inteiro. E aí, qual é a melhor forma de não errar? Evitar mudar. É não fazer diferente, é continuar aqui. Agora, qual que é o problema? Há 5 anos atrás, a gente falava assim: "Se você fizer o mesmo que mês passado, você vai ter o mesmo resultado". Hoje, o que que a gente precisa dizer? Se você fizer o mesmo que o mês passado, seu resultado vai ser bem pior, bem pior. O que que tanto que Sim. o mundo mudou em um mês? Muito. Contar para as pessoas, eu acho que nem pode, o pessoal vai xingar qualquer coisa, depois vocês editam, né, gente, mas assim, hoje é sexta-feira, as pessoas viraram e falaram assim pra mim, agora eu tô pensando se eu podia ter falado que hoje era sexta, mas deixa eu falar. Tá É, certo. que é o seguinte, as pessoas falaram assim: "Já é sexta-feira, meu Deus, já é sexta-feira", Atropelada, assim. porque a semana só tem a segunda, a Mais ou menos, quinta-noite, né. que é a noite do desespero, do amanhã é sexta, e o desespero em forma de dia da semana, que é sexta-feira, que é: não deu tempo de fazer tudo que eu precisava fazer. En Percebe que assim, o negócio ele não é à toa, por quê? Porque a gente tem dificuldade com o erro. E E é um uma negócio expectativa juvenil que a gente coloca também, né, Gui. Assim, uma demanda interminável que não tem prioridade, né, não tem foco, e acabam virando líderes, gestores também muito reativos, né. E é muito aquela coisa: "Se precisar me liga, tô aqui". Então, assim, não dá essa independência, essa autonomia para o time agir sem a necessidade de controle dele o tempo todo.
e até para ele ocupar uma posição mais estratégica e sair desse meio todo operacional, né. É, tem aí, Roberta, aí corta para inteligência emocional de novo. E se a gente tivesse, gente, aqui colocando os nomes do que a gente está conversando, no final a gente ia ver que tinha uma teia aqui. Mas volta para inteligência emocional. O que que acontece? A gente está o tempo inteiro, né, a vida inteira lidando com o nosso ego. Então, assim, eu não gosto muito, eu não gosto de generalizações de um modo geral, assim, né, porque eu acho que toda generalização é burra, mas, quando a gente diz assim: "O ego é seu inimigo", não é uma verdade, né. Então, assim, a gente os extremos eles não nos apoiam. Então, assim, controlar demais é ruim, controlar nada é péssimo. Então, né, eu preciso encontrar aqui, e aí o acho que chama Adam Keller, que é o autor de A Única Coisa, ele diz que o equilíbrio é uma ilusão que precisamos perseguir. Então o equilíbrio não existe, mas a gente precisa estar em busca dele o tempo inteiro. Então o que que acontece? Eh, Quando a gente começa a perceber esse esse cenário de que, o ego é seu inimigo. O ego é o que te fez levantar hoje e se arrumar e tá linda aqui na minha frente para poder a gente conversar, mesmo sendo pega de surpresa. O ego é o que te faz levantar, eu sei que você tem a sua rotina de estudos, de preparação, é ele que te faz querer aprender outras coisas, é ele que te faz querer melhorar. Porque se não fosse seu ego, você estava deitado na cama lá, caída, depressiva. Então o ego, ele te apoia. O que que ele não pode? Ele não pode estar no controle. Então, né, parafraseando meu grande amigo Ivan Francisco, ele diz: "Nós temos medo de perder a nossa importância". E esse é um problema. Então, quando a gente está na liderança, nesse movimento do qualquer problema me liga, quando você olha para o seu time e fala assim: "Ninguém resolve nada sem mim aqui", é seu ego te dizendo: "Trabalhe mais e tenha um time cada vez mais dependente de você". Porque no fundo, eu já tive nesse lugar, né, eu tinha 4 franquias ao mesmo tempo, um time de 60 pessoas, o meu telefone tocava para resolver um negócio ridículo, eu respondia, quando eu desligava eu falava assim: "Nossa, mas eles não conseguem resolver nem isso em mim". E era o meu ego me dizendo: "Você é muito foda, você é incrível, você é o cara". E a gente cai nessa ilusão e nessa armadilha e vai vivendo nesse looping o tempo inteiro, reforçando esse tipo de comportamento. Agora, quanto maior o líder é, mais sombra ele faz sobre o time todo. Então, se eu sou muito bom, eu sou incrível, eu sou super competente, a pessoa olha pra cima, vê, eu nunca vou chegar naquele lugar, eu nem vou me dar o trabalho de sair daqui. Ela nem levanta. Teve uma vez fazendo um projeto com uma empresa, a pessoa virou para mim e falou assim: "Sabe por que que eu não me preocupo nem com os prazos da entrega de tal relatório? Porque eu sei que ela não vai prestar atenção no relatório, a primeira coisa que ela vai fazer", falando da liderança, "a primeira coisa que ela vai fazer é organizar a largura de todas as colunas da minha planilha, e depois me criticar por isso". Então, a grande questão é, a gente está nessa luta o tempo inteiro com o nosso ego, porque eu não posso matar ele, né, eu não posso matá-lo, perdão, mas eu também não posso, sustentar uma posição em que ele está no comando o tempo inteiro. Então eu fico nesse jogo, volta pra cabeça, eu fico nesse jogo interno o tempo inteiro, é um jogo interno de pingue-pongue, o tempo inteiro de como é que eu vou encontrar esse lugar que não é certo, não é errado, mas é um lugar que funcione mais pra mim, pra minha realidade, para o meu time, pra minha empresa, para o meu negócio, pra minha carreira. Porque se não está funcionando, a gente vai ter que ajustar isso para que a gente consiga fazer esse movimento acontecer. Então a grande piração da liderança é olhar hoje o quê? O o planeta, né, ele a realidade, a forma de consumo, o comportamento das pessoas fez com que, a gente precisasse rasgar tudo que a gente aprendeu. Porque hoje o que a gente mais precisa fazer é desaprender. Às vezes o seu problema é que você está pesado demais, carregando tanta crença, tanta certeza, tanto jeito de fazer as coisas que você não consegue se movimentar, né. "Ah, eu estudei, eu me graduei, eu pós-graduei, eu fiz especialização disso, daquilo, daquilo outro, o que que isso me serve?" Nada, nada. Se eu não entender que isso não vai ser o suficiente para eu parar no tempo e começar a ditar regra para todo mundo,
e eu entender que talvez algumas coisas que eu tenha visto há algum tempo atrás já não serve mais, já não se aplica mais, porque a loucura eu comecei a entender que o negócio estava ficando muito esquisito, quando eu tive um professor, que ele virou um professor, era um colaborador. E ele virou para mim numa reunião com 16 pessoas e falou assim: "O seu problema é que você sempre bate quando a gente erra, mas você nunca dá um tapinha nas nossas costas quando a gente acerta". Isso foi dezembro de 2004. Eu saí dessa Pesado. reunião, eu calei a minha boca, porque assim, né, não tinha o que falar, e eu saí dessa reunião e fui para casa, e sabe quando você vai ali pensando, 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 pensando? E eu custei a dormir aquela noite, mas quando eu cheguei à conclusão de que precisava dormir, porque eu tinha que levantar para ser outra pessoa para o meu time, eu tive paz e peguei no sono. E ele nem sabe, talvez se ele ouvir esse podcast ele não vai lembrar, porque não foi marcante para ele, foi marcante para mim. Mas ele mudou toda a minha perspectiva de liderança ali. E foi um longo caminho, uma longa jornada para poder chegar num momento que eu também não tô pronto, mas de chegar num momento há alguns anos atrás que eu falei assim: "Cara, é outra coisa que eu tô construindo". Hoje eu já olho e percebo que é outra coisa que eu tô construindo com as pessoas, sabe? Mas existe um caminho muito perigoso aí no meio, né, Gui, porque a questão de um colaborador trazer isso para você pode ser que seja visto como uma afronta, e aí você não age, você só acorda, você só pega aquilo e no outro dia volta tudo normal, e tem a opção de você querer olhar para aquilo que é genuíno do outro e ver o que que tem de validade nisso, né. Porque eu vejo que existe uma questão forte em aprender com outras pessoas e principalmente se essas pessoas forem mais novas, né, parece que é uma grande Uma afronta. festa, né? Exato. Aham. Então sempre existe esses 2 caminhos, né, então hoje, como você falou mais cedo, é a cocriação, então, é igual você falou, é o ego, que ele precisa estar ali, mas ele não pode ser o protagonista, principalmente se falando de liderança, né, porque o conjunto, o grupo, pessoas, perspectivas diferentes, é o que vai trazer visões diferentes e ampliar o olhar, porque senão você não precisa de um time, né. Perfeito, perfeito. E você sabe que eu adoro o jogo das palavras, e você usou um 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 verbo muito correto que você falou. Você recebe isso de alguém e você não age. Você às vezes não age, mas você reage. Né, e aí reage vem do seu sistema, vem da amígdala, né, dessa parte do nosso cérebro mais primitiva que diz o quê? Numa situação de perigo, uma de 3 coisas: ou você luta, ou você congela, ou você foge. Quando você reage, o seu instintivo, né, parece que vem da alma, assim. Sim. E aí você reage, às vezes, de uma forma inclusive inadequada, truculenta, grosseira, ríspida, seja lá o que for. E esse é um movimento importante que quando a gente fala de, sistema racional, a gente está falando do: "Para, observa a situação, qual é o meu campo de ação? O que é possível fazer? O que que é factível fazer para mim?". E aí uma vez que eu entendo isso, aí eu faço o movimento da ação, né, eu Entendi. faço o movimento do ajuste ali, da conversa e tudo mais. E é um negócio tão doido, porque a gente estava falando de, a gente falou dos, eh, do ano, aí a gente falou de adaptabilidade, né, então tá, se adaptar é uma questão de sobrevivência hoje, tudo bem. Mas aí além disso ainda tem um ponto importante que a adaptabilidade virou, né, a master competência lá em 2021, e aí o Fórum Econômico Mundial publica um estudo, né, todos os anos sobre quais são as competências mais buscadas pelas organizações do mundo inteiro. E de tempos em tempos, normalmente 2 a 2 anos ou 3 anos no máximo, eles publicam um estudo que chama Future Jobs Report, que, né, que é o futuro do trabalho, o tema principal. E esse ano eles, trouxeram que a gente em 2025 está olhando para pensamento analítico
como a principal competência buscada pelas organizações. Então, antes de ir para 2030, pensamento analítico. Como que eu penso de forma analítica se eu não paro para olhar para o cenário? Se eu não paro para ler os dados com atenção, para ouvir as palavras das pessoas para além das palavras? Como que eu faço com pensamento analítico? Não tenho pensamento analítico. Aí vem um ponto importante que é, aí não é uma geração que não aprendeu a pausar. É uma sociedade inteira que entende que parar é quase uma ofensa. Então, se eu disser: "Ah, a gente vai terminar aqui a gravação", lembrando que é sexta-feira, a gente vai, parar aqui a gravação. E aí, no final do dia: "Ah, eu vou tomar um vinho ali, vou tomar um espumante, preciso relaxar um pouco", é quase uma culpa. Eu já ouvi de muitos clientes, empresários bem-sucedidos, de falar: "Ah, eu tenho tempo de almoço, mas eu arrumo alguma coisa para fazer, porque eu não consigo cogitar a possibilidade de dormir no sofá por 15 minutos". Não me lembro. Que é um movimento do quê? É um movimento de autocobrança desse cenário de mercado que está dizendo para você: seja cada vez mais competente, produza mais, trabalhe sábado, trabalhe domingo, trabalhe de madrugada, faça um monte de coisa para ver se você consegue tampar o seu buraco emocional interno. Porque aí tem um ponto importante, Roberta, que é, essa galera mais jovem, eles estão mais adoecidos ou eles estão mais sensíveis, beleza. Mas as outras gerações, se não estão assim, é porque estão medicadas. Sabe? Se boa parte das pessoas não tá assim, é porque tá tomando alguma medicação. E aí você tomar sua medicação não te dá o direito de apontar o dedo pro outro, porque o outro é mais sensível um pouco, porque não tá na mesma condição que você. E aí o negócio é muito maluco, por quê? Porque a gente não vai dar conta. A gente precisa fazer as pazes, você não vai dar conta. Não vai dar conta de entregar tudo que você tem que entregar, estudar tudo que você gostaria, ler tudo que você, gostaria, encontrar com todas as pessoas que você gostaria, você não vai dar conta. E aí você precisa se perguntar, "Tá, eu não vou dar conta e como é que vai ser?". Você vai começar a ser mais inteligente na hora de escolher suas batalhas. Essa serve, essa não serve, essa eu quero, essa eu não quero. E aí a gente vai trabalhando nesse sentido de entender assim, isso é para maio, isso é para outubro, eu não consigo entregar antes. E esse movimento também é um movimento que liberta, que traz as pessoas para esse jogo, que é o jogo do refletir assim: "Cara, se eu não vou dar conta, se tempo e energia são recursos finitos, né, eu posso ter todo o dinheiro do mundo, mas se eu não tiver disposição, Não acontece. não vai adiantar nada". E aí, se eu não começar a entender isso, para começar a separar, eu não consigo chegar em 2030 quando o Fórum Econômico Mundial está dizendo que a competência mais buscada vai ser a curiosidade. Como é que eu vou ter Exatamente. curiosidade? Porque eu tô quase como um pitbull querendo morder a canela de todo mundo. Tô à beira de um ataque de nervos, tá todo mundo à beira de um ataque de nervos. Tá todo mundo sequelado. E por que que a gente tá adoecendo? Porque a gente perdeu 2 coisas que sempre foram fundamentais para manter o ser humano no eixo, que são previsibilidade e estabilidade. Não existe mais. E tá todo mundo Eu infoxicado, não né. sei eu não sei o que vai acontecer aqui, e eu também não sei se eu consigo me manter aqui ao longo do tempo, sabe? Eu também não sei disso, e aí eu preciso entender isso. Então tá todo mundo meio surtado de como é que a gente vai fazer isso funcionar. Mas e diante desse cenário então, Gui, todo mundo cansado, de todo mundo nesse movimento, como que a gente vai fazer? Com todo mundo cansado e nesse nível de estresse. Perfeito, pergunta de $1.000.000, né, essa Quem tem a pergunta. resposta? Quem tem a resposta, gente, por favor, manda pra gente inbox, tô brincando. Vamos lá, não é uma solução, mas são, né, são os meus devaneios aqui, as minhas reflexões a respeito disso. Então a gente já falou que tá, eu preciso escolher as minhas batalhas, mas eu também eu vou precisar primeiro fazer algumas pazes internas. Então eu vou precisar fazer as pazes com, os modelos que eu carreguei a vida inteira e que eu vou ter que deixar eles ao longo do caminho, porque sem eles eu vou me tornar uma pessoa mais ágil, eu vou me tornar uma pessoa mais,
adaptável, mais camaleônica, se é que essa palavra existe, que é, eu vou ter que deixar alguns modelos e junto com os modelos eu vou ter que deixar certezas no caminho. E abrir espaço para as dúvidas e abrir espaço para as perguntas. E esse lugar, dependendo da sua idade, da sua trajetória, ele é um lugar muito desafiador. Por quê? Porque ele é um lugar de grande humildade intelectual. Eu vou ter que fazer esse movimento, que é um movimento de olhar e falar assim: "Tá, eu não sei para onde está indo, mas eu tenho esse recurso", que são essas pessoas, que é essa empresa, que é esse time, que é essa marca, que é esse jeito de trabalhar. O que que eu consigo fazer que é o melhor que eu consigo entregar e o que que eu consigo fazer agora? Por quê? Porque quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente já chegou a fazer planejamento estratégico para cliente 15 anos. Hoje a gente está fazendo de 3 no máximo com revisão anual. Tem cliente que faz revisão semestral. Por quê? Porque o negócio é tão dinâmico, tão dinâmico, tão dinâmico que talvez eu chegue no final do ano e eu me esqueci do que eu tinha planejado lá no final do ano passado. E aí, a gente vai ter que entender que, assim, existe um conjunto de coisas. E a gente vai ter que fazer uma certa blindagem. Por quê? Porque quando a gente vai para as redes, a gente tá vendo muita vida perfeita. A gente tá vendo muita vida sem problema. Mas sabe aquela casa que às vezes você chega, tá tudo tão impecável que você fala: "Nossa, eu vou levantar esse tapete aqui pra ver se tem uma sujeirinha aqui embaixo", porque parece muito conto de fadas, assim. Então é isso, as empresas elas são imperfeitas, porque elas são feitas de pessoas. Eh, os times eles são imperfeitos, os clientes são imperfeitos. Então eu vou ter que ressignificar tudo isso internamente, para quê? Para olhar com mais gentileza, mais amorosidade e também mais foco no que é possível mudar. Por quê, Roberta? Porque assim, ó, se você chegar e falar assim: "Eu vou mudar, eu não quero mais fazer isso". Um exemplo, eu não como carne vermelha há 26 anos, só como frango e peixe. Lá com 16 anos eu parei por conta de uma aula de biologia, que não vem ao caso, mas eu não falei: "Eu nunca mais vou comer carne vermelha". Eu só comecei a evitar. E aí chegou num momento que eu parei de comer, tipo, não me servia mais de carne, não sei, um gosto de um bife mais, né. Aí não pa aí eu parava, fui parando de comer, e de repente, eu já não comia mais. Já não faz mais parte da minha rotina, meu organismo provavelmente estranharia se eu comesse. Então é isso, que assim, é entender que esse jogo é um jogo do micropasso. Por que que eu tô tão angustiado? Talvez porque eu queira ser aceito por todo mundo, porque eu tenho dificuldade de fazer feedback com alguém no meu time. Por quê? E se eu fizer o feedback real e aquela pessoa não me amar mais? Né? E se ela não me aceitar? Que é a história do perder a importância, da necessidade de ser aceito, do comprar amor no câmbio negro, dentro das organizações. Então é isso. O que que eu vou ter que entender? Eu vou ter que entender que esse jogo de escolha ele precisa ser mais ágil. Por quê? Porque eu não vou conseguir ter todos os elementos para poder fazer o movimento acontecer. E eu preciso encontrar a paz interna. Por quê? Essa semana passada, não me lembro, teve um cliente que virou e falou assim: a gente foi fazer um projeto que ia envolver a diretoria e a liderança. E aí teve um cliente que virou e falou assim, a gente foi falar sobre os objetivos estratégicos do ano, ele falou: "Não, a gente não quer aumentar a receita". Não é só isso. Não, mas sabe quando a pessoa fala assim, você quase começa a convulsionar, a boca espumar, assim, você se joga no chão e começa a tremer, por quê? Eu nunca tinha ouvido isso de empresário nenhum, eu não quero aumentar o faturamento. Ele falou: "Eu quero aumentar a qualidade da experiência dos meus clientes e eu quero melhorar as pessoas do meu time". Meu Deus, esse é o raro do raro. Mas aqui, cá entre nós, né, aquele que está dizendo assim: "Mas ele não me engana", que é, a pessoa é tão sábia, que ela sabe que o faturamento vai melhorar. Colaborador satisfeito e cliente satisfeito, como que o faturamento não melhora? Mas eu te falo por isso, porque muitas vezes, e é o que você já me disse, tem gente que faz o planejamento estratégico de trás para frente e não do início para o final, né.
É uma consequência, com certeza, o aumento no faturamento, mas muita gente olha só para a meta e esquece de olhar para quem entrega ela, né. É, e aí pensa, Roberta, se assim, se você olha para cada cliente que você tem como, se você olha para cada cliente que você tem como um número. Ah, esse é o meu cliente X mil reais por mês. Qual que é o nível de conexão que você vai gerar com essa pessoa? Será que essa Uhum. pessoa vai sentir que você se importa com ela e que ela importa para você? Porque a história toda é assim, né, a gente tá muito adoecido, porque a gente acha que a gente vai dar conta. Então assim, no dia que você aceita: "Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir ser uhul, esse alta performance fodão que todo", não vou conseguir, não vou conseguir. Vai ter dia, eu tenho uma médica que me acompanha e ela virou pra mim e eu durmo muito pouco, por natureza. E aí ela falou pra mim, ela falou: "Guilherme, não tem problema você dormir muito pouco, você não é todo mundo, né, como já Uhum. provavelmente sua mãe dizia, mas se algum dia você levantar pra ir pra academia 4h pouca e estiver cansado, o que que você faz? Dorme, não vá". E aí que é o lance do qual é o nível de presença que a gente tem, de consciência que a gente tem pra olhar e falar assim: "Aqui hoje eu vou parar, hoje eu não vou". Sabe, nessa direção, eu não vou fazer esse movimento. E aí, nessa hora, você consegue fazer um jogo muito diferente. Por quê? Porque a gente para de comprar a aprovação das pessoas, a gente para de fazer para os outros. Por quê? Qual que é a história da busca do propósito aí que tá todo mundo falando? Que é quase quando a pessoa que achou o propósito, perdão, ela é uma iluminada, né? Os anjos estão cantando lá no céu, né? Cantando lá no céu porque você encontrou o propósito. Não, a história toda do propósito é: isso faz sentido, né, se faz sentir, faz sentido. Isso me move internamente, assim. Eu entro no estado de fluxo, né, eu entro nessa energia. Então, esse é o grande lance. E aí a gente começar a eliminar algumas coisas, mas até para isso a gente vai ter que ter humildade, porque a gente precisa a gente precisa de humildade para pedir apoio das pessoas. Então esse também vai ser um lugar em que a gente vai encontrar um caminho. Por quê? Porque a gente se conecta com o outro na vulnerabilidade. Se eu sou sempre perfeito, impecável, feliz, uhul, ninguém se conecta comigo, porque não há vulnerabilidade, né, tem ali uma aparência artificial. E aí a gente vai conseguir trazer as pessoas para esse movimento, que é o jogo do construir junto, do criar estratégia e tudo mais. Agora, nada disso vai adiantar ou funcionar, já um pouco aqui caminhando para o final da nossa conversa, se eu não tiver um bom plano, que por natureza em 2025 ele precisa ser flexível, mas eu preciso saber para onde eu tô indo, para que eu comece a pensar em como é que eu vou construir essa história. O jogo, e aí é importante, o jogo ele não é um jogo, ele é um jogo longo, mas ele faseado, então eu consigo trazer pequenos marcos, temporais e de indicadores para me dizer que eu tô no caminho certo. Qual que é o problema? O problema é, a gente vive na era da economia da atenção, em que tudo está muito pasteurizado e a gente está dizendo para as pessoas: "Você vai conseguir fazer rápido". Agora imagina, Roberta, a gente está aqui, termina de gravar, você depois dessa conversa toda, você vira para mim e fala: "Gui, tomei uma grande decisão na minha vida". Eu falo: "Roberta, vamos lá, que medo", né, depois dessa conversa. Aí você fala assim: "Eu resolvi que eu vou correr a volta da Pampulha". Aí você sai daqui e fala assim: "Inclusive eu vou começar agora". E você sai correndo na rua com a roupa que você tá, com o calçado que você tá. O que que vai acontecer contigo? Eu não chego nesse ano. Roberta é sempre muito elegante, né, gente? Então também a gente tem que levar isso em consideração. Uma mulher elegante tem o seu lugar no planeta. É. E aí o que que acontece? Você tá com a roupa inadequada, com o cabelo inadequado, você não sabe como é que é com o cabelo não, perdão, com o sapato inadequado, você não sabe, se você tem algum problema de saúde, como é que você vai sair correndo? E o risco de você lesionar no meio do caminho, sair correndo de salto alto. É isso que você falou, não chego na esquina. E aí, como é que eu vou fazer isso funcionar? Então tá, eu vou correr.
Quais são as etapas até chegar nos 18 quilômetros lá da volta da Pampulha? Ah, eu tenho muitas coisas para fazer. Tá, talvez a primeira coisa que você precisa fazer é comprar um tênis de corrida. Ou antes de comprar o tênis de corrida, você precisa buscar uma orientação com alguém que já corre. É olhar para o micro, né. Entender exatamente que são esses micropassos que vão transformar você no máximo, né. Por que que tem um autor que tem um livro que chama Arrume a Sua Cama e Mude a Sua Vida, que é, se você faz o micro, a minha história do banho gelado, eu nem vou entrar nesse episódio no banho gelado, mas assim, por que que eu tomo um banho gelado de manhã? Porque eu já venci. Na hora que eu saio do banho gelado, agora então que esfriou, você imagina, né, eu já venci. E é independente da época, né, independente do lugar. Independente da época, do lugar no planeta, o banho será gelado. E aí o que que acontece então? Eu já venci o banho gelado. Aí eu vou e já compro ali as minhas X páginas por dia para dizer: "Leitura tá ok". Hã. Eu vou pra academia, eu já treino cedo, eu arrumo a minha cama, porque a cama é minha, então é a minha responsabilidade comigo mesmo. Já arrumei a cama, o jogo já virou. Aí eu pergunto: "Tem alguma coisa de complexo nessa rotina?" Você fala: "Nossa, só você dá conta, porque o seu topete é o que se dá força, Sansão". Não é isso, né. Não é isso, é qualquer pessoa dá conta de fazer. É aquela questão, né, Gui, ela é mais importante do que a velocidade, né. Hum, um dia, ao longo desses 26 anos fazendo terapia, Roberto, eu fui trocando de terapeuta, porque chegava um momento que eles não me aguentavam mais, assim, eu acho, sabe. Então, assim, antes que eles me demitissem, eu trocava de terapeuta. Mas felizmente eu tive a sorte de ser acompanhado por profissionais muito bons. Então isso me apoiou muito, assim, porque era uma galera que me fazia pensar. E eu tive um terapeuta em BH, que ele virava pra mim e falava um dia eu cheguei pra ele, meio reclamando da vida, meio vítima, ó céus, ó terra, sabe aquele dia energia baixa e tal, o ser humano. E ele virou pra mim e falou assim: "Guilherme, viver dá trabalho, o problema é que você tá com preguiça". E aquilo mexeu comigo de um jeito tão profundo, assim, porque eu falei: "É isso mesmo". Se eu observar meu comportamento, o que que eu tô? Tô com preguiça. Tô com preguiça de viver, porque viver dá trabalho, né. A gente precisa assumir isso e entender isso o tempo inteiro. Então, o que que a gente vai ter que encontrar? Encontrar um caminho que funcione pra gente, sem ter a ilusão de que esse caminho vai ser fácil. Não tem caminho fácil. Não tem caminho fácil. Vou falar mais uma vez só pra ter certeza. Gente, não tem caminho fácil. A gente pode tornar o caminho mais difícil. A gente dá conta, né, nosso cérebro dá conta de fazer isso. Se você levanta todo dia reclamando, se você fala que as coisas não estão funcionando, se você coloca a culpa nos outros, você tá tornando seu caminho mais difícil. E aí é uma escolha pessoal. Então, tá tudo certo, mas eu vou ter que tornar esse caminho fácil, que é assim, aqui eu tentei hoje, não deu certo. Ah, a gente fez o primeiro podcast e tal. Ah, não foi exatamente o que a gente queria. Tá, o que que eu aprendo para o próximo? Aprendo para o próximo, aprendo para o próximo, aprendo para o próximo. E de repente a gente chega no episódio número 20, a gente vai olhar e falar: "Nossa, nem parece a mesma pessoa do primeiro". O jogo é esse. Exato. Assim, eu me incomoda muito as pessoas estarem complicando demais o que não é tão complexo assim, porque o jogo é esse, sabe? Experimenta, Colocar erra, sofrimento, né, Gui. aprende, ajusta, experimenta, ajusta. Acho que foi por isso que eu gostei tanto da formação na facilitação com o Lego, Sim. porque é isso, assim, você é protagonista, a vida é sua, você pode colocar a culpa em quem você quiser, mas a vida é sua, tudo que acontece com você cria, permite ou provoca. Então as escolhas que você está fazendo é que estão gerando esse resultado. Porque se tem alguém que está te fazendo alguma coisa que não te faz bem, e você ainda tá aí, é porque você tá no mínimo permitindo. E permitir é muita coisa já. A gente dá permissão para as pessoas já é muita coisa. Então o caminho que a gente vai encontrar para não surtar ou não ficar louco, é ter esse lugar. E saber que a gente vai ter que ajustar a rotina para isso. A gente vai ter que ajustar a rotina. Porque assim, não dá mais. O ano é 2025, não dá mais pra gente precisar falar: "Olha, precisa fazer uma dieta equilibrada, precisa cuidar de si mesmo". Porque, assim, me dá até vergonha às vezes, sabe, da gente olhar e falar: "Nossa, mas é sério que eu vou ter que falar isso? Que você tem que cuidar de você mesmo?".
Eu acho que existe hoje ainda muito essa questão que você falou mais cedo da produtividade num nível que não é ser produtivo, né. Então trabalho muito, trabalho de noite, como hora que dá, o que dá, e tudo isso é muito conectado, pode parecer que a gente está fugindo um pouco do tema, mas o líder, a pessoa, o empresário, é ele primeiro que tem que ser olhado, né, senão nada vai acontecer. Então se você não olha para o seu autoconhecimento, para a sua autogestão, é impossível você conseguir prolongar isso para as outras pessoas. Então, tá muito conectado e não adianta você querer conectar outras pessoas no propósito, naquilo que está sendo feito, você mesmo não está conectado. Exatamente. E aí, assim, é a máxima do eu não consigo dar aquilo que eu não tenho, né. Então, eu não consigo cuidar das pessoas se eu não cuido de mim, eu não consigo me importar com as pessoas se eu não me importo comigo. E outra coisa, o seu corpo físico é o único lugar que você tem para sua alma morar. Nessa vida, nesse plano, aí cada um tem uma crença diferente, também não nos cabe aqui dizer isso, mas nessa vida, nesse plano, o seu corpo é a moradia do seu espírito, da sua alma aí, de acordo com o que você acredita. Como é que você tá cuidando dessa casa? Porque você não tem outro lugar para morar. E aí porque no final das contas é um grande quebra-cabeças, assim, né, então tá, eh, eu tenho todas as áreas da minha vida que são 12, né, eu preciso olhar para os meus relacionamentos interpessoais, para as minhas amizades, para os meus relacionamentos afetivos, como é que eu tô lidando com a minha afetividade no dia a dia? Eu vou ter que olhar para os meus relacionamentos profissionais, como é que eu tô olhando para as pessoas no dia a dia? Mas eu também vou ter que olhar para o que tanto que eu aprendo, e aí entender que a nossa vida ela é composta de fases, assim como as organizações também. Tem hora que você está quase na linha de chegada, o que que você tem que fazer? Diminuir o ritmo? Não, você enfia o pé no acelerador para você chegar, para você romper. O Cássio Grinberg diz que, quando a gente está mais cansado é quando a gente mais precisa acelerar, porque provavelmente é o lugar mais próximo que nós já chegamos do nosso objetivo. E aí eu faço esse movimento, que é o movimento do quê? Deixa eu me desenvolver, deixa eu melhorar, deixa eu cuidar disso, deixa eu olhar para essas coisas, para que eu consiga depois ou na sequência, dar conta de ir para a próxima fase, né, dar conta de fazer o próximo movimento que também vai me trazer conexão. Porque assim, não é só eu conseguir fazer e eu celebrar internamente, porque eu preciso gerar registro interno para o meu cérebro entender. Quando eu faço isso, eu me sinto bem, eu me sinto pleno, eu me sinto entregando. E aí as pessoas vão olhar e vão falar assim: "Ah, agora sim, olha lá, que pessoa bem-sucedida, que pessoa", porque tudo amo Michelle Obama, né, e ela no último livro dela, ela escreveu que ela precisou ir pra Casa Branca para poder descobrir que é possível ter tudo, apenas não ao mesmo tempo, né, tudo ao mesmo tempo não dá. Exato. E é a questão do equilíbrio, né, dessa ilusão que a gente precisa percorrer, né, Gui. E já caminhando aqui para o nosso encerramento então, você trouxesse um pouco dessa questão de tantas gerações, igual você trouxe tanto contexto, né, de quais são elas, como que cada uma se comporta, como que cada uma vê o trabalho, vê a vida. Como que é possível dentro da organização, dentro das lideranças, fazer com que isso funcione? Porque, igual você já falou comigo algumas vezes, existem empresas com até 5 gerações convivendo ao mesmo tempo. Uhum, Com certeza não vai ser fácil, vai ser pontos de vista diferentes, vão ser perspectivas diferentes uhum. e, como você falou, não é certo nem errado, cada um tem o seu, e acredito que tudo isso possa contribuir para o todo, né, não é algo bom para a Roberta e ruim para o Gui, é para a organização. Então como que isso pode coexistir dentro das organizações de uma maneira mais fluida, né, que não exista tanto peso como a gente tem visto ultimamente. É. Aí o mundo ideal, Roberta, é tira o rótulo que você tá colocando na testa daquela pessoa, daquelas pessoas, e olha pra pessoa. Na certeza de que a melhor forma de você entender como é que você vai fazer isso funcionar com essa pessoa, é perguntando mais do que falando.
É trazendo mais questionamento do que resposta, porque aí você consegue criar um caminho com ela, que é um caminho de confiança. Se eu tô perguntando porque eu me importo com você, eu tô criando um caminho de confiança e tô criando um caminho de buscar fazer com que funcione. É isso, é isso. Acho que bom, aí só para amarrar então essa conversa, né, porque eu comecei falando todo desse contexto que assim, bom, se na sua organização você tem problemas, você tem dificuldades geracionais, 68% das empresas enfrentam desafios relacionados à cooperação intergeracional, dado de pesquisa. Então, se você percebe que as lideranças têm, uma dificuldade, às vezes, de dar feedback, às vezes de fazer o acompanhamento, às vezes de pedir feedback, de, estar mais inserido dentro de determinado contexto. O que que você precisa fazer? Entender que brasileiro não tem, de um modo geral, o hábito de estudar, se desenvolver. Como eles não têm esse movimento, eles chegam nas organizações despreparados, porque está todo mundo se matando para contratar um colaborador hoje em dia. E aí, pra mim, a cena de processo seletivo é a cena de uma pessoa, de um solteiro ou uma solteira na balada às 3 horas da manhã, que você olha ao redor, né? Os melhores já foram, as melhores já foram. E aí você fala, ah, mas eu não quero sair desse processo seletivo no 0 a 0. Aham. Aí, às vezes, você vai lá e toma um shotzinho ali a mais pra poder tomar coragem e vai. No dia seguinte ou levando para a empresa na semana seguinte, você olha e fala: "Nossa, mas não era exatamente o que eu pensava", né, mas também 3 horas da manhã, enfim, não era exatamente o que eu pensava. E aí, o que que eu vou fazer? Porque se você voltar pra balada às 3 horas da manhã, você vai encontrar mais do mesmo. Se Até você pior, né. se você encontrar no mercado, você vai fazer mais do mesmo. E é preciso entender, o que eu preciso convidar essa pessoa é para o movimento de melhorar. Por quê? Porque ela certamente, ou ela, na maioria das vezes, vai terceirizar a capacitação dela para a organização. A E grande pergunta aqui, é. e se eu desenvolver e ele sair? Pois é, se você desenvolver e ele sair, você cumpriu a função social da empresa, que é devolver para o mercado alguém melhor do que entrou. Porque se todo mundo fizesse isso, a gente tinha um mercado de trabalho muito melhor para todo mundo. Se ele continuar com você sem se desenvolver, a preocupação teria que ser maior. Agora, tem um termo, Roberta, que a gente que trabalha com educação corporativa usa muito, que é, iniciativa assistemática. O que que é isso? É assim, eu vou ali, encontro um curso online que eu acho que vai ser legal para o meu time, eu compro o contrato e dou para as pessoas fazerem. Eu li um livro que eu achei o russo super legal, vou lá, compro e entrego para a pessoa fazer. Vai ter uma palestra na minha cidade ou na minha região, eu acho que ela pode ser boa, eu mando para a pessoa fazer. O que que é isso? É entrega assistemática. Você tem várias entregas, iniciativas, mas elas não se conectam. Elas não conversam umas com as outras. Então você tem, investimento financeiro para que essas pessoas participem de qualquer coisa. Você tem um investimento, eh, de tempo, que não volta mais, porque o dinheiro você recupera, mas o tempo não volta mais, por conta disso, e acaba não tendo resultado. Então, assim, não, quando a gente fala de educação, de desenvolvimento, de melhoria, não existe milagre, não é um pastel que você compra e 5 minutos ele sai ali quentinho e delicioso. Não é isso. Então eu preciso entender que mudar cultura leva tempo, desenvolver as pessoas leva tempo, fazer alinhamento leva tempo. É mais fácil eu dizer e a pessoa fazer, mas ela não vai fazer. O ano é 2025, ela não vai fazer se não fizer sentido para ela. Quando a gente faz o contrário, que é trabalhar toda essa estrutura que a gente está trazendo aqui, o que que vai acontecer? Eu começo a criar uma base sólida para que as pessoas de fato se desenvolvam, para que as pessoas de fato consigam, eh, fazer um movimento de melhora. Vou te dar um exemplo, um dia desses, a gente recebeu uma demanda que era uma palestra motivacional, já me irritei logo de cara com motivacional, mas é, uma palestra motivacional para 100 pessoas em 30 minutos.
E aí eu sempre brinco assim, né, eu falo: "Tá, gente, vamos lá, conceitos, só para trazer clareza, motivação é um empurrão que você dá na pessoa, ela caminha 2, 3 dias e ela para no lugar, né, um pouco mais à frente. Você vai ter que dar outro é igual o carrinho de, pilha, de pilha não, de corda, ou então de fricção ali que você precisa fazer uma força, ele vai andar um pouco, vai parar e você vai ter que fazer a força de novo, ele vai andar mais um pouco. Então esse é o ponto importante, assim. É, eu costumo brincar que a gente tem um acordo com Deus. Deus não faz treinamento e capacitação e a gente não faz milagre. Cada um joga no seu campo, no seu quadrado, do seu jeito. Porque é isso, né. E aí o que que acontece? A pessoa não é um líder que ouve, que olha para os outros e tudo mais, e ela acha que alguém de fora vir aqui falar palavras lindas para as pessoas, que elas vão terminar ou falar coisas tristes, que as pessoas todas vão chorar e vão se abraçar, que isso é educação corporativa. Isso não é. Isso não é desenvolvimento de pessoas. Isso pode ser qualquer outra coisa, mas isso não é. Porque quando a gente fala de desenvolvimento de time, desenvolvimento de liderança, e eu tô falando liderança desde C-levels que a gente trabalha, time de diretoria, board, até o colaborador lá, o porteiro. O que que a gente precisa, eh, entender? Que eu preciso ter uma construção que faça sentido. Para quem? Para quem vai participar. A pessoa mais importante de um processo de desenvolvimento é quem está sendo desenvolvido. Porque ele que vai ser, ao final dessa jornada, o produto daquilo que foi construído. A forma como ele aprender dentro daquela jornada, vai fazer com que ela tenha sido mais ou menos efetiva. E acaba sendo reconfortante para a empresa contratar uma palestra, para ela acreditar que está no movimento, mas resultado de fato é nenhum, né, Gui? Não, e aí eu preciso, assim, para desenvolvimento eu preciso ter protagonismo. Vamos voltar para o seu exemplo da corrida da maratona. Tem como alguém correr para você? Se chegar alguém e te der 2 horas de palestra sobre corrida e tudo mais, você levanta, sai correndo e dá conta? É isso. Basicamente isso, assim, trazendo para um lugar bem simples, bem factível, bem palatável, é isso. A gente vai ter que encontrar um outro jeito de fazer esse negócio acontecer, que até aqui não tem funcionado na maioria dos lugares. E tudo começa pela liderança, então a gente precisa lembrar disso. Então, deixando uma mensagem final para essas lideranças, o que que a gente pode trazer de reflexão diante de tudo isso que a gente trouxe? Acho que um resumo, assim, né, o mundo não gira ao redor do seu umbigo, então é preciso entender que, a gente vai precisar ter humildade intelectual para ouvir mais do que falar, para perguntar, para destruir as nossas certezas, para desaprender aquilo que é necessário. Olhar para as pessoas com um olhar de gentileza, de amorosidade e se importar de fato, porque elas sabem a diferença. O ano é 2025, então a pessoa sabe quando você está fazendo aquilo para conseguir algo em troca. E o resultado financeiro vem na última linha da planilha, não é à toa. É porque antes disso existe todo um processo de construção de pessoas e processos para que a gente consiga, de fato, chegar no formato de empresa, de trabalho que faz bem para todo o ecossistema. O cliente fica satisfeito, o colaborador está feliz, está se sentindo importante e, consequentemente, a conta bancária da empresa também vai seguir nesse movimento. Então, basicamente isso, e lembrar que aprendizado é uma história sem fim, né, um caminho sem volta e, n o aprendizado ele não pode ser só sobre aquilo que você, faz, de fato. Tem uma das maiores vozes hoje no mundo sobre inovação, que ela chama é uma nigeriana que mora em Copenhagen, que chama Angela Oguntala. E ela tem um TED em que ela fala: "Se você quer pensar sobre o futuro, conversa com uma pessoa mais jovem, mas também conversa com uma pessoa mais velha". Porque o desenvolvimento ele está no movimento de furar a bolha, né, então a liderança precisa furar a própria bolha, ser capaz, ter coragem, ousar, né, furar a própria bolha para conseguir fazer um movimento diferente. É isso e mais, eu acho que nos próximos episódios, né, pra gente poder deixar, eh, a galera também aí com vontade de um pouco mais. Perfeito.
É isso aí, gente. Então, primeiro eu quero agradecer demais, Roberta. Que bom que você estava aqui para Oh, um poder prazer. fazer esse movimento. Fiquei super à vontade. Só de ter você olhando aqui já foi bem feliz para mim esse momento de construção. E você, querendo ou não, é a madrinha desse projeto aí que a gente está gestando há tanto tempo. Então, obrigado pela presença, pelas provocações e pela oportunidade da gente construir esse caminho juntos. Eu que te agradeço, eu tenho certeza que todo mundo que nos ouviu até aqui, até o final, tem muito a aprender, porque isso aqui é um poço de conhecimento sem fim, e ele é realmente, assim, algo que a gente precisa explorar esse Gui Gomes. Então fico muito, muito feliz de estar aqui com você, e é só o início, né. Que bom. É isso aí, galera. É só o início. Então, se você gostou, já coloca aí o seguir para poder acompanhar a gente os próximos episódios também. Então, uma oportunidade de se conectar um pouco mais dentro da agenda aí possível. A gente sempre vai buscar trazer outros conteúdos e a gente está aqui jogando esse jogo numa jornada de aprendizado. Então, seu comentário aqui, seu like, seu feedback é bem importante para que a gente possa construir outros formatos, pensar em outras maneiras também de seguir, não só compartilhando, conhecimento, mas principalmente refletindo a respeito das coisas que estão acontecendo no dia a dia, para deixar aí uma chama acesa para você também fazer essa reflexão pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê em breve. Até lá.